Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia muito especial para mim, na realidade está sendo, né? Hoje pela manhã eu participei de um evento da comunidade religiosa da qual eu frequento e eu saí de lá muito feliz, né? Muito contente com lições, entre erros e acertos, né? Eu aprendi e ensinei muito, né? Hoje é Dia dos Pais, nós estamos no ano de 2025. E eu tô um pouco emocionado, né? Porque eu acabei de ouvir um podcast do psicólogo Rossandro Klinge, né? Onde ele falou sobre ressignificar a dor, sobre o sentimento de insuficiência, né? Aquele abraço que a gente nunca recebeu, as coisas que a gente nunca teve, né? Do nosso pai. E como que a gente pode ressignificar isso para nossa vida, né? Como que a gente pode trabalhar esse auto-perdão e o principal, perdoá-lo, né? Esse é o vídeo, né? É o parte 2 da homenagem do Dia dos Pais. Eu ia gravar só um, que foi aquele vídeo de orientações. Então eu dedico esse vídeo a José Carlos Moreira, né, meu pai, e a tantos outros grandes homens, né, que passaram pela minha vida, né, também o meu irmão, o Éder, os meus tios, né, a todos os meus tios, os meus padrinhos, né, e os pais emprestados que eu tive ao longo da vida, né, os conselhos que eu ouvi. É, Aí, para fazer uma compilação de tudo que eu ouvi, né, e que eu entendi hoje, o que eu posso dizer, eu vou relatar um pouquinho como que foi a minha criação, né, como que foi como é o José Carlos Moreira, né, porque eu ainda sinto a energia dele aqui. O meu pai, ele é um homem assim muito metódico, né? Ele é muito certinho. Ele teve uma criação muito rígida. E isso sempre foi um desafio, porque eu sempre fui um homem muito flexível, né? Esse era o motivo das nossas brigas, mas eu acho que também era um ponto onde a gente conseguia equilibrar o relacionamento, né? Então, enquanto um pressionava o outro para ser disciplinado, o outro tentava trabalhar a flexibilidade. E eu acho que é isso que é o importante nas nossas relações, um poder balancear o outro. A minha mãe também sempre foi muito flexível, né? Sempre foi muito aberta. E eu sempre fui muito mais parecido com ela. Só que com o passar do tempo a gente começa a perceber os nossos traços paternos, né? O que parece, né? O que eu herdei do meu pai. Então, assim, eu costumo ser muito tranquilo, né? Meu pai era muito mais bravo do que eu. Mas eu, nos meus momentos de raiva, eu costumo ser implacável também. É uma das heranças que eu tenho dele. Meu pai era muito correto com as contas dele, né, com as dívidas dele, e isso foi algo que eu herdei também. Ele é impaciente, né? Mas eu tenho momentos de impaciência também, apesar de ser a maior parte do tempo calmo, né? Hoje eu sei me retirar para me curar e voltar mais equilibrado, né? Ou menos tóxico. Meu pai, ele sempre foi muito leal, né? E essa é uma das principais características que eu herdei dele, né? Lealdade. Se uma pessoa me confia um segredo, eu faço o possível para guardar esse segredo, desde que seja dentro de valores éticos, né? Então, assim, eu não me rendo a fofocas, não me rendo a disse-me-disse, e isso era uma postura que o meu pai também tinha. As maiores lembranças que eu tenho dele, né, eram as vezes que a gente fazia churrasco na beira da cachoeira, a gente passeava para conhecer lugares novos, né? O pai, ele sempre apoiou a gente nos nossos projetos, né? Então, assim, o meu irmão disputava corridas de rua, a minha irmã também, e ele estava sempre ali, presente, filmando, né? A minha primeira apresentação de canto, ele estava lá, né? E ele aplaudiu e ele falou: Nossa, como você canta bem, né? Como você tem o dom de se comunicar com o público, né? De encantar o público. E isso logo adolescente ele já percebia, né? Então, assim, entre erros e acertos, né? Porque meu pai tinha os problemas dele, mas eu acredito que cada erro que ele teve foi por conta de algo que não foi ensinado, né? Porque na época dele, ele fez o extraordinário com o pouco que ele tinha, né? Nós não somos de uma família rica, né? Nós viemos de uma família muito humilde e do lugar onde viemos, ter uma graduação, ter uma faculdade é um milagre, né? Então assim, meu pai ele foi se formar
após ter formado os filhos, né? Então, assim, ele se formou no ensino médio, nós temos fotos da formatura dele, e é um motivo de muito orgulho para a família, assim como a minha mãe chegou no ensino técnico, né? Ela foi técnica de enfermagem, ela quase concluiu o ensino superior, mas o meu pai, ele tinha muito talento para química, né? Ele entendia todos os processos da fabricação de açúcar, e ele só não conseguiu, né? Ele só não se formou em engenheiro químico porque ele não acreditou nele, porque ele era muito bom em química. Nós tivemos a mesma professora de química, né? A professora Ana Lisa, e ela era encantada com o talento dele, né? Então, assim, eu posso dizer que para muitas pessoas faltou oportunidade. E para o meu pai foi uma delas. Isso não impediu que ele, desde na usina açucareira Passos, ele iniciasse na área da lavoura, né? E chegasse até o cargo de chefia, até um cargo de liderança, né? Como encarregado de setor. Mesmo sem ter formação, ele tinha formação do ensino médio, ele não tinha uma formação de administração, mas ele sabia comandar, gerir muito bem uma equipe. Então, assim, a gente está falando de uma época de gestores, né, que não precisavam de formação para gerir. Hoje a gente vê tantos gestores formados que não conseguem comandar bem uma equipe. E o meu pai, ele conseguiu prover uma casa, né? Ele conseguiu, junto com a minha mãe, pagar as nossas faculdades. Infelizmente, cada um seguiu um caminho diferente, mas meu irmão, ele se formou, né, na formação técnica, ele formou em técnico em eletrônica, ele é especialista em NR10. Eu, graças a Deus, hoje eu sou professor de português e inglês, graças à ajuda que ele me deu para cursar a faculdade, né? Então, assim, não foi uma vida fácil, mas foi a vida possível, né? Ele não foi o pai perfeito, mas foi o pai possível. Ele só não ensinou mais, justamente foi o que eu disse, né? Ele só não ensinou mais porque ele não aprendeu, ele não recebeu. Então, neste podcast, eu ressignifiquei a minha relação com meu pai de modo que hoje eu não cobro o que ele não teve a capacidade de me dar, o que ele não teve estrutura para me dar. Eu simplesmente agradeço o que ele me deu, né? Porque para mim foi muito, né? Na época eu considerei como pouco, mas se eu for parar para pensar, a estrutura de vida que a gente tinha, o que nós conquistamos e hoje o lugar que eu ocupo, né? Que hoje eu voltei à docência, pela minha caminhada, por méritos meus, sem favoritismo, sem atalhos, eu devo tudo isso à minha criação paterna, né? Então, assim, eu sou muito feliz, sou muito contente, eu sou muito grato, né, por hoje estar vivendo esse momento. E eu não sinto nenhuma mágoa, nenhum remorso, eu não sinto absolutamente nada, né, que possa me envergonhar como filho e nem como pai. Da mesma forma que ele foi um pai possível, eu fui o filho possível, né? Eu fiz o que eu dei conta de fazer e ele fez o que ele deu conta de fazer. E para Deus basta, né? Então eu desejo um feliz Dia dos Pais para todo mundo, né, que é pai, para quem deseja ser pai, para os pais em potencial. E também desejo para os filhos, né? Feliz Dia dos Pais para os filhos. E para quem exerce o papel de pai, né? Para quem é mãe e pai, para quem é avó e pai, enfim, para qualquer forma de estrutura familiar, qualquer forma de estrutura familiar, eu desejo Feliz Dia dos Pais. Para mim, inclusive. Inclusive com essa camisa aqui do Father's Day. Happy Father's Day. God bless you. Que Deus abençoe vocês.